Aula de hoje. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Nossa penúltima aula, né, desse curso. E a gente vai falar hoje sobre os hormônios vegetais. É uma aula bem curtinha, tá? Porque a gente dividiu ela em duas, porque se fosse uma só ia ficar muita coisa, então a gente dividiu em duas, aí fica duas aulas mais curtas. Tá bom? A gente aprendeu até aqui e a gente já sabe agora diferenciar os órgãos vegetais, né? Ou quais são as partes do corpo de uma planta. Então a gente olha e sabe o que é uma folha, o que é um caule, o que é uma raiz, né? Onde estão os meristemas apicais, né? E a gente também sabe, em uma planta, a gente sabe da onde vem os blocos para construir esse corpo. A gente sabe que o carbono ele é fixado através da fotossíntese, né? É, a gente sabe que outros nutrientes eles vêm pelo solo. Agora, a última coisa que falta para a gente entender muito bem como as plantas são e como as plantas funcionam, a última coisa que falta é entender como esse crescimento ele é regulado, né? A planta ela não cresce desordenadamente. A planta cresce de forma ordenada, né? Então, ela pode investir mais em um galho que está mais ao sol, né? E menos num galho que está numa sombra. A raiz ela tem que crescer para baixo, ela não pode crescer para cima. Enfim, existe um controle do crescimento dos vegetais. E é aí que entra o papel do que a gente chama de hormônios, né? Os hormônios, eles são compostos pequenos em tamanho, né? E ele é produzido na planta mesmo, tá? Ele não vem de fora. E mesmo em baixas concentrações, os hormônios vegetais são capazes de desencadear grandes respostas, né? Então, eles podem promover, pode inibir ou mesmo modificar processos morfológicos ou fisiológicos. Então, hormônios são compostos orgânicos que, mesmo em pequenas quantidades, são capazes de desencadear grandes respostas, né? A gente também pode dizer que existem dois tipos de hormônios de acordo com o local em que eles atuam, né? Os hormônios são produzidos em um local e atuam num local distante daquele de onde eles foram produzidos, eles são chamados de hormônios endócrinos, né? Já os hormônios que atuam no mesmo local que eles são produzidos são chamados de hormônios parácrinos. Assim também é com os animais, né? Essa nomenclatura também serve para os animais, mas aqui a gente está falando dos hormônios vegetais. Nas plantas, a gente tem 5 principais hormônios vegetais, né? E são esses daqui, né? Auxina, giberelina, etileno, citocinina e ácido abscísico. E entre eles, então, essa é a ordem da nossa aula, né? Nessas duas próximas aulas, a gente vai falar um por um, a gente vai falar sobre um por um desses hormônios aqui e como eles podem regular processos fisiológicos dentro das plantas. Sendo o primeiro a auxina. A auxina, gente, é o hormônio mais estudado. De longe, é o hormônio vegetal mais estudado. E é interessante que o começo da história do estudo desse hormônio é com o próprio e grande Charles Darwin, né? O pai da biologia, né? A ciência, biologia é ciência mãe, né? Ciência maior. E o Darwin é um personagem muito importante. Olha só o experimento que ele fez, incluindo o filho dele participou desses experimentos também. Ele pegou plântulas de aveia, né, de 4 dias e de 4 dias de germinadas, né, uma plântula bem pequenininha, e ele colocou uma luz aqui, ó, perpendicular ao coleóptilo, né, que é essa haste aqui. E ele via que a plântula, então, ela se curvava em direção à luz.
Mas se ele excisava, ou se ele cortava a pontinha ali do coleóptilo, onde estava o meristema, ou se ele colocasse uma capinha, mesmo que tivesse luz, e essa planta ela não se curvava. Então ele conclui que o estímulo para o crescimento, né, e direcionamento do crescimento, ele é produzido no topo ali da plantinha, né? E transmitindo então para a zona de crescimento, que seria aqui, né? Quando uma planta curva, significa que ela está crescendo mais desse lado do que desse aqui, né? Então ele conclui que esse estímulo ele é produzido aqui na ponta, mas atua ali, tá? Esse experimento aqui do Darwin, gente, é o experimento que a gente vai fazer lá com o nosso feijão. Então, só que a gente vai fazer de uma forma diferente. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a planta de feijão lá, que já germinou, né? Vocês já têm pezinho de feijão, vocês devem ter mais de dois aí. E o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar um pé de feijão natural, então não vai ter nada lá. Você vai deixar ele crescendo do jeitinho que ele tá? E o outro pé de feijão, Adriele, ó, presta atenção. No outro pé de feijão, vocês vão colocar uma caixa neles, tá? E nessa caixa você vai fazer um furo só de um lado, de preferência do lado que o sol nasce de manhã, tá? O sol nasce no leste, né? Então você vai fazer um furo na caixa só de um lado. E aí então a gente vai olhar se essas plantas elas vão crescer de forma diferenciada, né? Se quando a luz está entrando apenas por um lado, o feijão vai crescer de forma diferenciada, tá bom? E se vocês quiserem, esse é opcional, tá, gente? Opcional. Vocês podem fazer um tratamento também que você vai ter o pé de feijão, a caixa, um furo só de um lado, só que no pé de feijão você vai colocar um papel alumínio assim, ó, ali no topo dele, no meristema apical do caule, tá? Papel alumínio, para prevenir que ali tenha a percepção da luz. E a gente vai ver como cresce, tá bom? Então, ó, dois tratamentos necessários: deixar o pé de feijão crescer natural e o outro colocar o pé de feijão dentro de uma caixa com furo do lado aonde o sol, do lado que o sol nasce, tá? Esses dois precisam. O terceiro, se quiser, pé de feijão, caixa, furo do lado que o sol nasce e papel alumínio no topo do pé de feijão. Vocês já podem fazer isso já, quem já está com a plantinha mais grandinha, já pode fazer isso, tá bom? Então, essa é a nossa aula prática. E a gente vai deixar crescer por mais uma ou duas semanas, tá bom? Maravilha? E é basicamente o mesmo experimento que o Darwin fez aqui. Vamos ver se a gente consegue o mesmo resultado que ele, tá bom? Tá, hoje, passado aí mais de quase 150 anos, 140 anos, nós já sabemos qual é a estrutura molecular desse fator que o Darwin falou, ó, tem um fator que é produzido aqui no ápice do caule e é direcionado para o local de crescimento diferenciado, né? A gente já sabe que ele tem essa carinha aqui, ó, um anel de 5 carbonos ligado a um outro anel que tem um nitrogênio. Então, olha, essa estrutura ela se repete, tá? Tem várias moléculas que tem essa estrutura. Só muda o radical, né? Que é isso daqui. Então, isso aqui entre um e outro muda. Mas a estrutura básica continua, né? E esse, então, composto a gente chama de auxina, né? Auxina. Essas são as estruturas das auxinas naturais, mas ela também pode ser produzida artificialmente, né? Tá, onde que ela é produzida? As auxinas são produzidas nas folhas jovens, no meristema, né? É isso que a gente vai testar também com o nosso experimento. E também nos frutos e sementes em desenvolvimento. E ela pode ser produzida por um monte de rotas biosintéticas, tá? Não tem uma única rota. Pode ser várias rotas. E ela também pode ser degradada por várias rotas, né? Isso mostra para a gente o quão esse hormônio é importante, né? Porque existe uma redundância no metabolismo da planta para a produção desse hormônio, né? E
apesar dela ser produzida em qualquer lugar do corpo da planta, ela é sempre transportada do ápice para a raiz da planta. Então, a gente fala que esse transporte de auxina é um transporte polar, sempre do ápice do caule para o ápice da raiz, né? E ele vai ocorrer principalmente pelo parênquima do floema, né? Aquele tecido onde é transportada a seiva elaborada, né? Que são as águas, a água e os fotoassimilados, tá? Então, vamos olhar aqui, ó, um experimento que mostra que provou que a auxina tem transporte polar, né? Do ápice do caule para o ápice da raiz. Então, aqui tem uma plântula, né? Essa plântula teve um segmento aqui excisado, né? Cortadinho, o segmento aqui do hipocótilo dela. E a gente tem a extremidade A e a extremidade B, né? Apical, A de apical, B de basal. Se a gente aplica um bloquinho aqui, ó, com auxina, depois de um tempo a gente consegue resgatar a auxina aqui, ó, no bloquinho basal, tá? Agora, se a gente inverte, a gente vai deixar aqui a extremidade basal, vai aplicar a auxina. Será que a gente resgata a auxina na extremidade apical, mesmo que esteja de cabeça para baixo? Não resgatamos, tá? Então, isso mostra, esse experimento mostra que o transporte é polar e que ele é independente da gravidade, né? Se ele é independente da gravidade, isso é um indicativo que esse transporte ele tem gasto de energia envolvido, né? E olha só, a difusão, né? Lembra? A gente fez esse cálculo na aula de, de relações hídricas, né? Na planta, a gente fez esse cálculo que uma molécula de glicose levaria mais ou menos 32 anos para se difundir 1 metro dentro da planta, né? E só a velocidade de translocação, né, na membrana é de 1 metro por hora, mas as auxinas elas se movimentam muito mais rápido no corpo do vegetal. Ela consegue andar mais rápido, não, né? É entre esses dois. Ela consegue ser transportada de 5 a 20 centímetros por hora, tá? Então, essa velocidade aqui também indica que deve ter algum gasto de energia, né, para o transporte de auxina. Então, agora a gente vai ver o passo a passo como essas moléculas são transportadas ali no parênquima do floema, tá? Primeiro, vamos imaginar, né, que as paredes celulares ali do parênquima do floema, elas têm um pH mais ácido do que o citosol. Então, olha, na parede celular, o pH é 5. No citosol, o pH é 7, tá? Significa, então, que o pH é mais ácido. Como essa acidez é mantida? Essa acidez é mantida através da ação de ATPases, né? São moléculas que quebram o ATP, tá? Para transportar um próton para fora da célula. Então, é como se fossem bombas, tá? Está gastando energia para bombear prótons para fora. Se você está bombeando prótons, lá fora vai ficar mais ácido, né? Então, há um gasto de energia para a manutenção da acidez da parede celular, tá? Quando tem esses prótons ali na parede celular, a auxina que está ali na forma aniônica, tá? Ou seja, ela está negativada, ela pode se associar a um próton e formar aqui uma auxina sem carga e ser transportada diretamente pela membrana, ou na forma aniônica mesmo, ela vai ser transportada, né, junto com 2 prótons. A gente fala que esse transporte é do tipo symport, tá? Você passa 2 prótons e passa uma auxina aniônica. Dentro do citosol, o pH é neutro, então vai predominar essa forma aqui, ó, a forma aniônica,
tá? E é essa forma que vai se ligar a esses carreadores aqui, ó, de auxina, que são chamados de proteínas PIN, né? E esses carreadores que fazem o transporte. Aí que tá, esses carreadores aqui de auxina aniônica, eles só ocorrem na base da célula. Eles não ocorrem aqui em cima. Então, só na base. Então, ó, na célula de cima, tem na base. Nessa célula, tem na base. Na outra célula, tem na base. Então, a auxina sempre vai para baixo. É por isso que o transporte de auxina é polar, tá? E o que que a auxina faz, né? Qual que é a ação da auxina e por que que ela é o hormônio mais estudado, né? Por que que é o hormônio vegetal mais estudado? Porque a auxina, ela faz com que as plantas cresçam. Então, olha aqui, você tem segmentos, né? Esses ados de plântulas, né? Toquinhos de plântulas aqui em água e toquinhos de planta em água mais auxina. Dá para ver que aqui os toquinhos cresceram. E, gente, todo mundo quer um composto que faça com que as plantas cresçam mais, não é? Todo mundo quer, porque uma planta que cresce mais, ela produz mais, né? Se você tem esse composto, você pode produzir mais, você pode produzir mais alimento, você pode produzir mais alimento para o gado, né? Você pode produzir mais planta, enfim. É por isso que a auxina é mais estudada, ela está envolvida no crescimento das plantas, né? Olha só esse gráfico mostrando que se você coloca auxina em determinado momento, né, numa solução, o comprimento dos raminhos que estão ali excisados, eles passam a crescer mais rapidamente. Ao mesmo tempo, há uma queda de pH, né? Há uma queda do pH ali na parede celular, que a gente viu que ocorre uma acidificação da parede celular no transporte de auxina. Então, esse crescimento da planta devido à ação da auxina a gente chama de crescimento ácido, porque há uma acidificação da parede celular, tá? E o que que acontece? Quando a parede celular se acidifica, as fibras de celulose, elas ficam mais frouxas, né? Com a acidificação da parede celular. E as fibras ficando mais frouxas, a pressão de Tugor ela é aliviada, então, e há um alongamento da célula. Então, olha que interessante, o crescimento celular causado pela auxina não se dá pela multiplicação das células, mas sim pelo alongamento celular, tá? O número de células continua o mesmo, né? É a célula que se expande, que se alonga, né? Através da acidificação da parede. Uma segunda função da auxina, né, um segundo papel que a auxina tem nas plantas é a manutenção da dominância apical, tá, gente? Toda planta, o meristema que está mais alto na planta, por mais que ela seja ramificada, aquele meristema apical, ele tem uma dominância. É ali que a planta investe mais em crescimento, tá? E quando esse meristema está ativo, os meristemas laterais, que são aqueles que ficam, ou axilares, né, que são aqueles que ficam na base das folhas, eles ficam dormentes, né? Mas se você cortar o meristema apical de uma planta, aquele meristema axilar, ele passa a se desenvolver, tá? Ou seja, aquele meristema ali começa a ter divisão celular intensa e começa a crescer galhozinhos. Mas se você cortar e colocar uma pastinha ali com auxina, a dominância apical é mantida, tá? Esse é um papel fundamental, gente. Por quê? Porque isso mostra pra gente que se a gente podar as plantas, se a gente cortar o meristema apical das plantas, elas vão se ramificar. E plantas com mais galhos, por exemplo, elas produzem mais frutas, né? Se você podar a sua acerola, ela vai produzir mais frutas, porque ela vai ter mais galhos, né? Então isso é importante do ponto de vista de produção, para a gente ter um manejo da quantidade, por exemplo, de fruto que é produzida, tá? E quem garante isso é a ação da própria auxina, tá? Outros efeitos que a auxina tem. O efeito de fototropismo, que é o crescimento em direção à luz, que é o que o nosso experimento
vai mostrar para a gente, né? Eu espero. O gravitropismo, então a auxina está envolvida no crescimento da raiz na direção da gravidade, né? Ela também está envolvida na formação de raízes laterais e adventícias e também no desenvolvimento do fruto. É por isso que a auxina tem vários usos comerciais, né? A gente pode usar a auxina para enraizar estacas, né? Produzir raiz a partir de caule, para aumentar a produção de frutos, né? E frutos sem sementes. Ela também induz o florescimento do abacaxi e ela também atua como herbicida. Se você usa auxina em grandes quantidades, ela faz com que a planta cresça, né? Aquelas ervas cresçam descontroladamente e acabam morrendo, né? Você tem um crescimento descontrolado, a planta morre, né? Então, assim como para os animais, né? Vocês devem saber melhor que eu, a administração de hormônios em excesso, eles acabam atrapalhando o crescimento e desenvolvimento dos organismos, tá? Mesmo a gente, tá, gente? Ficar tomando esses hormônios aí em demasia pode ser super perigoso, né? Pode ter consequências fatais, né? Pro nosso corpo, tá? Então, essa foi a auxina. Agora a gente vai para o nosso próximo hormônio, que é a giberilina. A história desse hormônio é muito interessante porque nos campos de produção de arroz no Japão já se sabia que existia uma doença, um fungo, que causava o crescimento desordenado das plantas. Então a gente está vendo aqui um canteiro de arroz, aqui, né? Um canteiro de arroz sadio e aqui um canteiro de arroz infectado com esse fungo. Então dá para ver que as plantas aqui de arroz cresciam desordenadamente. E o nome desse fungo ele era chamado de giberela, tá? Mais tarde, o composto que faz com que essas plantas cresçam desordenadamente foi isolado, né? O composto ali que o fungo produzia foi isolado. E ele nada mais é do que um ácido orgânico. Veja que é uma molécula pequena também, simples. E hoje a gente conhece mais de uma centena de tipos de ácidos giberéricos, né? Que são as giberilinas. Onde elas são produzidas no vegetal? Elas são produzidas em tecidos jovens e em frutos e sementes em desenvolvimento, tá? E o transporte da giberina não tem muito transporte, porque ela é um hormônio daquele tipo parácrino, né? Ela atua ali no local mesmo onde ela é produzida ou ali muito próximo de onde ela é produzida. Então a gente pode dizer que a giberelina é um hormônio parácrino. É diferente da auxina, que é um hormônio endócrino, né? Mas pode haver ainda algum transporte, né, pelo córtex ou pela medula ali, né? Então, ela pode ser transportada pelo parênquima, pelas células parenquimáticas, tá? E qual que é o principal efeito da giberelina? Mais uma vez, é crescimento, né? Então, lembra, gente, existe um interesse muito grande na produção agrícola nesses compostos que aumentam o crescimento das plantas. Então, olha aqui que interessante, gente, plantas de milho, tá? Que são deficientes para a produção de giberelina. Então, uma planta que não produz giberelina, ó, ela fica uma planta anã, tá? E uma planta normal de milho é uma planta alta, né? Tem aqui o comprimento normal. Mas se você pega uma planta que não produz giberelina, né? Ela é um mutante, tá, gente? Ela tem uma mutação lá que impede que ela produza giberelina. E você administra giberelina externamente, né? Não é ela que produz, você está colocando giberelina ali quando você rega a planta, ela tem o crescimento e desenvolvimento normal, tá? Então, esse experimento mostra que a giberelina está envolvida no crescimento das plantas, tá? Além disso, ela também atua na diminuição da espessura do caule, ou seja, o caule vai ficar mais fino, e também no tamanho das folhas, tá?
aqui, gente, plantas de couve, tá? Administradas com giberelina. Olha o tanto que cresce em relação às que não estão, né? Então a gente fala que a giberelina, ela há longos entrenós das plantas, né? Porque uma planta que tem esse formato rosetado, né, que tem muitas folhas próximas, nada mais são do que plantas com entrenós curtos. Então, quando você administra giberelina, os entrenós crescem, tá? Então, olha aqui esse gráfico, né, que está medindo o crescimento aqui de caules excisados, né, da planta em milímetro ao longo do tempo, tá? E a gente vê que se você cortar um pedacinho de caule de uma planta e colocar na água, ele tende a continuar a crescer, tá? Ele vai continuar a se alongar. Mas se você adiciona giberelina a essa solução, nessa água, o caule, o crescimento do caule, ó, ele tem um ponto de inflexão, ele passa a crescer exponencialmente. Exponencialmente. Isso é muito interessante, né? Só que a giberelina ela é diferente da auxina. Ela tem uma atuação diferente da auxina. Olha esse gráfico aqui, ó, que a gente está olhando o número de figuras mitóticas, tá? Por tempo. Em caules que a gente colocou a auxina, em caules que a gente não colocou a auxina, que é o controle. Ah, figuras mitóticas, gente, são aquelas figuras que a gente viu na aula prática de raiz, que vocês desenharam para mim. Lembra? Prófase, anáfase, metáfase, telófase. A gente desenhou essas figuras mitóticas naquela aula prática. Aqui a gente está olhando a mesma coisa. Número de células que têm essas fases, né, da mitose nas lâminas, né? E a gente vê que a aplicação de giberelina faz com que aumente esse número de figuras mitóticas. Então, gente, o crescimento a partir da administração de giberelina não acontece pelo alongamento celular. Ele acontece pelo aumento da divisão celular. E esse é um processo totalmente diferente. Porque uma coisa é você aumentar uma célula, outra coisa é você fazer a célula se dividir. Tá? Então aqui tem mais tecido sendo gerado, tá? Mais células estão sendo geradas, né? É assim que a planta está crescendo, né? A giberelina também ajuda no aumento da extensão da parede celular, tá? As células também podem se expandir um pouco, mas isso acontece sem acidificação, tá? Isso vai acontecer porque ela ativa umas enzimas que chamam expansinas, que também afrouxam a parede celular, tá? Mas sem que haja acidificação. Mas o principal efeito da giberelina é aumentar a taxa de divisão celular. Mais células vão ser produzidas ali naquela planta, tá? A auxina também tem uma função importante na germinação e crescimento dos embriões. A auxina não, né? A giberelina. Então ela tem esse papel na germinação e desenvolvimento do embrião. Vocês não estão germinando aí o feijão? Vamos ver o que acontece quando uma planta é germinada, tá? Qual é o papel da auxina na germinação do feijão? Quando ali aparece a primeira raizinha, né, a radícula, né, e o embrião começa a crescer, né, ele está ativo, ele produz muita giberelina, tá? Muita giberelina é produzida. E essa giberelina, ela é transportada aqui, ó, para o endosperma, tá? Se vocês não lembram, na semente, o endosperma é aquele tecido rico, triploide, formado pela junção dos núcleos polares e de uma das espermátides, né? Que vai garantir a nutrição do embrião. Então, essas giberelinas, elas são transportadas do embrião para o endosperma. E lá no endosperma, ela vai atuar na primeira camada de célula ainda que existe ali na semente, né? Que é chamada de camada de aleurona aqui, ó, essa camada que está em azul.
e ela vai induzir essas células, né, dessa camada de neurona a produzir enzimas que digerem o amido, que são as amilases, tá? Essas enzimas, tá, gente? Amilase, a gente tem na nossa saliva. Se você colocar um biscoito de polvilho na sua boca, você não precisa nem mastigar. O amido ali do biscoito faz com que ele se dissolva na nossa boca, tá? A mesma coisa está acontecendo aqui, né? A giberelina induz as células da camada de hialurona a produzir giberelina, a ativar as suas amilases, e essas amilases, então, são jogadas no endosperma, e o endosperma quebra o amido em açúcares mais simples, né? Em moléculas menores, mais simples, e essas moléculas, então, elas podem passar para o embrião. E aí, esses açúcares vão ser usados como energia para o nosso bebezinho de planta aqui crescer, tá? É isso que está acontecendo lá no feijão de vocês, gente. Olha que incrível. A giberelina está lá atuando, tá? Não sei quem que me mandou as fotos lá do feijão no algodão, né? É, mas o que está acontecendo ali é exatamente isso, tá? Quais outros efeitos, né, que a giberelina pode ter nas plantas? Ela também regula a transição da fase juvenil da planta para a fase adulta. A gente já sabe o que isso significa, né? Passar para a fase adulta numa planta é produzir flores, né? Se tornar reprodutiva assim que uma planta se torna adulta. A giberelina, então, ela induz, né? Se você jogar giberelina numa planta, mesmo que ela esteja jovem, ela então passa a produzir flores. Isso é interessante também, né? Para adiar a produção de frutas, né? Ela também, em plantas que têm sexos separados, elas atuam na determinação do sexo e também ajuda a promover a frutificação, tá? Então, quais as aplicações comerciais que esse hormônio tem, né? Para que a gente pode usar esse hormônio? Na produção de frutos, né? Aumentar a quantidade de flores, né, que uma planta produz e logo produzir mais frutos, né? Também, por causa desse processo que a giberelina tem, né, desse papel que a giberelina tem na dissolução ali do endosperma, né, junto com as amilases, né, a atuação que ela tem na camada de hialurona, induzindo a produção de amilases e faz com que o endosperma seja dissolvido, é isso que a gente faz para produzir cerveja, é isso que é a maltagem da cerveja, né, da cevada. Então, esse processo está envolvido na produção de cerveja. Então, esse hormônio é super importante, tá, para a produção de cervejas. A gente pode usar a giberelina para aumentar a produção da cana-de-açúcar, porque o que se consome ali, né, da onde a gente extrai o açúcar ou o álcool, a gente extrai do parênquima que está ali nos entrenós. Se a giberelina faz com que haja a maior produção de células ali no entrenó, né, vai ter mais açúcares, vai ter uma produção maior de açúcares. Então a gente pode usar a giberelina para aumentar a produção da cana-de-açúcar, né? Fantástico. E era isso, gente. Parece que a aula acabou assim do nada, mas é porque na aula que vem nós vamos ver os outros 3 hormônios, tá? Que ficou faltando. Então é uma aula curtinha mesmo, né? Que eu tinha prometido para vocês que seria uma aula curta, mas por quê? Porque se a gente continuasse, iam ser mais 3 hormônios, ia ser muita coisa, tá? Então, hoje a gente viu mais a auxina e a giberelina, que são os hormônios mais estudados. E a gente viu que esses hormônios têm um papel fundamental no crescimento das plantas, tá? Um é um crescimento, a auxina, né? Crescimento ácido, faz com que a célula se alonga. O outro é um crescimento porque há uma indução da divisão celular, tá? Ali na planta. Maravilhoso, gente? Vocês têm alguma dúvida? Ficou claro o nosso experimento lá que é para fazer, né? Um vai deixar aberto, o outro vai colocar numa caixa com furo. Pode ser um furo grande, tá?
furo grande para a luz entrar, mas ela vai entrar só de um lado da caixa, do lado que o sol nasce. E a gente vai ver se essa planta vai se curvar ou não, tá? Quem quiser fazer o terceiro, faz a caixa com furo, mesmo tamanho, virado para o mesmo lado, só que você coloca papel alumínio ali na ponta da planta, ali no meristema apical do caule, para impedir que aquela região ali tenha acesso à luz. Tá bom, gente? Hoje, então, nós não temos aula assíncrona, né? A aula assíncrona vão ser vocês montando esse experimento, tá? Monte lá, porque na próxima aula eu vou falar para vocês quais as questões que eu quero que vocês me mandem por e-mail, tá? Lembrando que essa atividade vai valer mais pontos do que normalmente as atividades valem. Tá bom, gente? Vocês estão aí ainda? Ah, Amanda, como o hormônio age como herbicida? Se você coloca, igual num animal, se você tem um hormônio de crescimento animal, sei lá, o frango, tem o frango, nosso frango que a gente come, é, pode continuar deixando elas úmidas, viu? Nosso frango que a gente come é cheio de hormônio, né? Um frango ele é abatido em 40 dias, 45 dias, se eu não me engano. É super rápido o crescimento. E isso acontece porque se dá muito hormônio anabolizante, né? Faz com que o frango cresça. Ô, Só que se você professor, dá. Opa, como zootecnista, eu vou ter que defender, ué. Né, a pode gente não usa falar. hormônio, não. A gente só. Hã? A gente não usa hormônio em frango, não. Senão ia aumentar o preço dele. Entendeu? A Uai, gente não não usa hormônio sei. em frango. Eu já ouvi falar que frango é super Não, pelo contaminado. amor de Deus, professor, aí É não. mentira. É mentira, Mentira. Vitor. Te juro que é mentira. É fake É news. fake news isso aí. Deus me livre, a gente não usa, não. Não nem pode. A Não vigilância se sanitária usa. não se usa, não se usa. Em De jeito. crescimento animal não se usa hormônios. Não, a gente usa hormônio pelo, assim, pela área que minha família atua, seria só para a vaca chegar na estação de monta mais rápido. Ah, entendi. Somente isso. Agora no Não, frango. perfeito. Muito bem esclarecido aí, Victor. Obrigado, Que isso, obrigado. imagina, professor. Olha eu espalhando fake news, gente. Confie nos especialistas, tá? Mas imagina só, tem pessoas que tomam hormônios, né? Se não para produção de frango, sei lá, cavalo toma anabolizante, Victor, para crescer, para ficar maior. Aí eu já não sei, professor, aí realmente eu não entendo Tá. sobre. Mas enfim, pensa uma pessoa, a pessoa toma hormônio para crescer, né? Fica todo galudinho lá, forte. Mas se ela toma demais, ela morre, ela tem um ataque do coração, sabe? Tem uma parada cardíaca, morre. Por quê? Porque hormônios em excesso, eles desregulam o funcionamento do corpo, tá? A mesma coisa com as plantas. Cadê quem perguntou? Amanda. Se você coloca muito hormônio numa planta, ela vai crescer desgovernadamente e vai morrer, tá? Ela vai estiolar, né? Lembra essa palavra? Estiolar, que é crescer desgovernadamente, né? E aí ela morre, tá? Tudo bem, pessoal? Mais perguntas? Não? Então a gente fica por aqui. Eu vou subir essa aula lá no canal no YouTube para quem não estava poder participar, tá? E eu espero que vocês tenham uma ótima semana, tá? Qualquer coisa a gente vai se falando lá pelo nosso grupo de WhatsApp, tirando dúvidas aí sobre o crescimento da plantinha de feijão. Maravilha? Beleza, pessoal? Professor, Opa! minha internet tinha travado aqui. Você explicou que o excesso de hormônios pode ser maléfico para as plantas daninhas, né? Uhum. Mas ele é usado beneficamente para as plantas. Eu não entendi, foi isso. Como que é benéfico para um e maléfico para outro? Depende, então, Amanda, tudo depende da quantidade, tá? Ah, Tudo entendi. depende da quantidade, né? Se você aplicar muito hormônio, a planta morre, tá?
hormônio em demasia, a planta morre. Mas ali na quantidade certa, a planta vai crescer e produzir mais. Ah, entendi. Então ele é usado. Eu pensei que, tipo assim, ao mesmo tempo que ele era benéfico para a planta, naquele lugar, ele já matava os daninhos, entendeu? Ah, entendi. Não, mas aí tem um ótimo para cada coisa, Ah, tá? entendi. Tá bom? Obrigada. Uhum. Beleza, Amanda. Tchau, gente. Boa Tchau. semana. Vamos nos falando, tá? Tchau, obrigada. Tchau.